Olá a todos, nessa nossa quinta aula nós vamos trabalhar com os chamados pilares da segurança da informação. O que são pilares? Pilares são para a sustentação mesmo dessa segurança. Então nós vamos ver esses pilares e defini-los, mostrando para vocês como que eles funcionam. Vamos ao quadro Pilares da Segurança da Informação. Os pilares básicos, vocês lembram na outra aula que nós trabalhamos com a confidencialidade, integridade e disponibilidade? Então, é o nosso CID, ou seja, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Eles estão apoiando o quê? Toda a segurança que nós desejamos para nossas informações, ou CIA em inglês, mas vamos tratar de CID, que é o nosso português. O que vem a ser a definição de confidencialidade? A informação somente pode ser acessada por pessoas explicitamente autorizadas. Tá? É a proteção do sistema de informações para impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso ao mesmo. Então, quando a gente fala em confidencialidade, é aquilo, o sentido de confidencial. Eu quero que chegue só para aquela pessoa a minha informação. Eu quero impedir que pessoas que eu, proprietária daquela informação, não deixei acessar, que elas consigam obter aquela informação. Tá? Então, isso é confidencialidade. É o confidencial mesmo. Pensem na palavra confidencial e é nesse sentido que eu quero. Que chegue a minha informação para determinada pessoa que foi enviada. Vamos ver o que vem a ser a integridade. O que é esta propriedade chamada integridade? A informação deve ser retornada em sua forma original no momento em que foi armazenada. Ou seja, a minha informação só será íntegra, só terá integridade se eu conseguir que ela, no começo, meio e fim, tenha a mesma informação dentro dela. É a proteção dos dados ou informações contra modificações intencionais ou acidentais não autorizadas. Então, falando na integridade, a integridade tem que, da onde ela saiu e onde ela chegou, ela tem que ter os dados que eu enviei, ela tem que ser íntegra. Então, o que eu enviei tem que chegar para você, eu mandei para você com aquele conteúdo. Então, integridade é isso. Todo esse caminho, ela tem que se conservar íntegra, tá? Não ser modificadas por pessoas mal intencionadas. E isso acontece com frequência. Vamos agora para disponibilidade. A disponibilidade é a informação ou sistema de computador deve estar disponível. Quando? No momento que a mesma for necessária, ou quando eu quiser acessar essa informação. É a propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação. Então, eu tenho que ter informação disponível. Como? Eu tenho um grupo de pessoas, por exemplo, que eu passo uma informação. Ótimo, eu deixo aquela informação lá. As pessoas que estão autorizadas a trabalhar naquele grupo, eles podem ter acesso a essa informação. Ela tem que estar disponível a hora que eu quiser essa informação. Então, essa é a disponibilidade. E falando num site, se eu tiver um site de compras, por exemplo, quero comprar minha camisa, eu quero ir lá naquele site e que ele esteja ativo, funcionando, para eu poder fazer minha compra. Isso é estar disponível. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Nessa tabela aqui, eu falo algumas ameaças na confidencialidade, na integridade e na disponibilidade. Tem uma ameaça chamada browsing. O que é browsing? É, por exemplo, procurar informações sem necessariamente saber o teu tipo. O que é isso? Quando uma pessoa, você está lá na sua empresa, você deixou o teu computador aberto, vai lá uma pessoa com pendrive, copia tudo que você tem. O que a pessoa vai fazer com isso? Não sei, mas ela pode prejudicar,
ela está rompendo a confidencialidade. Se está no meu computador, é meu. E eu só posso dar acesso, ela pode ter acesso se eu permitir. O shoulder surfing, ou seja, o papagaio de pirata, é aquela pessoa que fica olhando sobre o ombro e vê a tua senha ou o que você está digitando. Tá? Existe de um monte de papagaio de pirata, tanto na vida real quanto na vida virtual. Tá? Engenharia social. Fingir ser alguém com a intenção de ter acesso às informações. Isso acontece no nosso dia a dia. Tá? Tem pessoas com a intenção a informações de um nível mais alto ou mais baixo, mas enfim, com más intenções. A integridade, algumas ameaças que trabalham ou rompem essa integridade. Por exemplo, a modificação de uma mensagem. Ou seja, interceptar uma mensagem, alterá-la e enviá-la a seu destino original. Você pegar uma tabela de preços, mudar e mandar para a pessoa, tá? Você, é lógico, é concorrente daquela primeira empresa. Alteração de logs de auditoria. Isso são situações que a gente vê o que acontece na nossa empresa. Então, eu consigo modificar esses logs normalmente com a intenção de ocultar fatos. Tá? Como se fossem os caminhos que você percorreu no computador. Se você modificar esses logs, provavelmente você quer esconder alguma coisa. E modificar arquivos de configuração. Alterar arquivos críticos de um sistema para modificar a sua funcionalidade. São situações comuns que, de repente, você fala, puxa, o meu editor de textos não está funcionando. Por quê? Porque ele foi modificado mesmo. Eu estou rompendo a integridade. E a disponibilidade, o que pode acontecer? Desastres naturais. Acontecem, claro, vandalismo, incêndio, terremotos. Eu posso ter meu site fora do ar ou minha empresa fora do ar, porque teve um incêndio na minha empresa, sem dúvida nenhuma. Negação de serviço é o comprometimento de serviços de importância fundamental para o processo. Por exemplo, essa negação de serviço é tirar páginas do ar, tá? Páginas do governo ou lojas grandes que dependem das vendas, enfim, essa negação de serviço. Então, a página fica indisponível. E o comprometimento de informações, modificar dados de forma a ficarem inúteis para as outras pessoas. Então, aí são alguns exemplos de ameaças que rompem o quê? O nosso trio CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Nós temos várias formas de romper isso. Tá? Vocês viram ali as explicações, mesmo aquele seu colega de trabalho que fica nas tuas costas, vendo quando você está digitando a sua senha dentro da empresa. Por que ele quer isso? Nem ele sabe às vezes. Às vezes ele quer, sei lá, copiar as coisas que você tem dentro do teu computador. Isso acontece. Então, são situações corriqueiras que acontecem no mundo real e no mundo virtual. Então, nós temos que ter cuidado para não romper essas três propriedades: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Por quê? Porque elas fazem parte da informação. E a informação, como é um bem muito precioso para nós temos que sempre mantê-la em segurança. Por isso que nós trabalhamos com a segurança da informação.